Lembra da noite de terror do Play Center que a gente ia pra tomar susto, cair no chão? Ah, e também tinha uma galera que ia pra beijar geral. E se eu falar pra você que por trás daquela maquiagem, daqueles cenários, aconteciam coisas que você provavelmente jamais imaginou? Em 1988 foi criado a Noite do Terror em um dos parques mais populares do Brasil, o famoso Play Center. Um evento inspirado nas atrações de Halloween e terror que já existiam fora do Brasil. A ideia era transformar o parque durante a noite, fazendo os visitantes viverem dentro de uma verdadeira história de terror. O parque percebeu que o terror estava em alta e decidiu transformar a própria experiência de quem visitava em uma atração imersiva. Em 2001, o parque investiu 3 milhões no evento e colocou 120 monstros espalhados para tocar o terror. Ambientes escuros, monstros espalhados, cenários macabros transformaram o parque em ambientes que davam verdadeiros arrepios. De vocês, unicamente de vocês, dependerá a chegada ao vosso destino. A Noite do Terror acabou se tornando uma das marcas mais conhecidas do Play Center. Há registro de que o evento chegou a receber mais de 10 milhões de pessoas ao longo de toda sua existência, e foi ficando cada vez mais parecida com uma produção cinematográfica com cemitérios, bosques assombrados, labirintos e também ilusionismos. Os brinquedos também eram transformados. Com o passar dos anos, começaram a surgir personagens, histórias, perseguições e até mesmo shows com DJs em uma abertura teatral. O apresentador Neil Jeffer ficou conhecido por anos como uma das vozes do evento e efeitos especiais que servia para apresentar a história daquele ano. Dependendo da edição, você realmente entrava em uma história verdadeira de terror ali mesmo. O evento foi crescendo tanto que nas últimas edições chegaram a receber cerca de meio milhão de pessoas. Existe uma história absurda envolvendo uma criança que entrou em uma lixeira para se esconder dos monstros e depois não conseguiu mais sair de lá de dentro. Ela pediu ajuda muitas vezes, mas as pessoas se recusaram a ajudar porque achavam que ela fazia parte da encenação e era mais uma monstrinha tentando assustar geral. Tudo acabou quando os visitantes perceberam que era real e decidiram chamar os funcionários para que conseguissem tirar ela de lá de dentro. Mas agora falando dos shows de abertura da Noite do Terror, quando terminava as contagens, uma multidão saía correndo e você era obrigado a correr também. Os monstros também não ficavam simplesmente parados esperando alguém passar. Na verdade, eles ameaçavam, provocavam e até xingavam os visitantes, enquanto outros apareciam do nada em lugares inesperados causando um baita susto. E o medo também era real, galera. Todo mundo sabe que aquilo ali eram encenações e atores, mas não dá pra negar que encontrar monstros em lugares escuros gritando te deixa bastante assustado. As propagandas da Noite do Terror também era parte importante. Para divulgar os eventos, eles apareciam no meio da aula de um dia comum na escola. Eu lembro que tinha alunos que até choravam quando viam os monstros chegando. E eles não chegavam tranquilos não. Era uma parada bem sinistra e imersiva também. Eles vendiam a ideia de que quando você chegasse no parque, aqueles monstros estariam realmente esperando por você. E isso criava uma expectativa enorme na gente. Mesmo a gente se borrando de medo, a gente queria ir de todo jeito. Alguns personagens eram muito famosos de cinema e você já conhecia. Já outros você veria apenas naquela noite porque era uma criação própria do evento. Uma das edições mais conhecidas é a de 1992, que é A Hora do Pesadelo com Fred Krueger. Mas como que o parque conseguiu criar uma experiência tão assustadora lá pelos anos 80, 90 e 2000, se não tinha tanta tecnologia? A resposta está mais na cenografia, iluminação, sons, principalmente na atuação dos atores. Eles não precisavam de uma tela gigante ou de efeitos digitais para criar tensão. O parque mudava completamente a atmosfera, colocando fumaças, sons, gritos. Um ator podia estar escondido atrás de uma estrutura ou simplesmente misturado ali no meio da multidão. E isso criava a sensação de que algo poderia acontecer a qualquer momento. As noites do terror marcaram tanto quem cresceu nos anos 90 e 2000 porque você vivia uma experiência muito diferente, totalmente nova. Você não tinha YouTube nem TikTok para mostrar para você como que seria lá dentro. E na época não tinha muitos celulares. Então quem estava de fora realmente não podia saber o que acontecia lá dentro. Você viu uma propaganda na televisão, um amigo comentando que tinha ido e tinha vivido algo assustador, mas ninguém sabia realmente o que iria encontrar. Quando você definitivamente ia para o parque, era você que estava lá. Você não podia pausar, não dava para voltar o vídeo, nem muito menos pular a parte assustadora. Não dava para pesquisar no celular o que iria acontecer na próxima esquina. Você simplesmente continuava andando e descobrindo.
Muita gente ia com os pais, irmãos, amigos e excursões de escola. Então milhões de pessoas acabavam dividindo a mesma história de terror. Você podia atravessar uma horda de zumbis sozinho, com um amigo, ou simplesmente com uma galera que você acabou de conhecer porque se perdeu do bando que você tava e teve que simplesmente fazer novas amizades para poder sobreviver. O importante mesmo era conseguir passar por aquele momento que épocas depois você se lembraria com muita nostalgia. As noites do terror marcaram tanto as pessoas porque era um momento em que você realmente estava presente ali. E naquela época, depois que os monstros apareciam, era somente você, os gritos e muita correria. This is not part of the ritual. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mesmo depois de tantos anos e muito pavor, as noites do terror ainda são lembradas com muito carinho, porque não era apenas um evento de terror, era uma experiência que você vivia de verdade cada segundo. O medo acabava quando você saía do parque, mas a história ficava com você pela vida toda. Me conta aqui nos comentários se você teve a oportunidade de ir na noite do terror do Play Center e se você curtiu essa viagem ao passado que a gente fez aqui. A gente se vê no próximo vídeo.